Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de geometria analítica, ok? É bem simples, bem tranquilo, tá? Pelo que vocês estão vendo aí, ó, parte 3, a reta, né? Nas últimas duas aulas, que foi a parte 1, a parte 1 e a parte 2, nós trabalhamos com ponto, né? E até chegamos a ver alguma coisa de segmento de reta, quando tratamos sobre a distância entre dois pontos. Hoje, nós vamos tratar da reta, ok? Vocês viram nos últimos vídeos que nós trabalhamos com a representação, uma representação com letras, né? Uma certa representação específica do ponto. Aqui nós vamos tratar também de uma representação específica, só que da reta, tá bom? Para isso, nós vamos continuar o nosso estudo da última aula. Na última aula, numa parte da nossa última aula, nós tratamos sobre a colinearidade dos pontos, tá? E como nós estamos tratando de reta, nós precisamos trabalhar com pontos que estejam na mesma reta, tá bom? Bom, dentro da geometria analítica, nós temos nós temos até mais do que duas representações para retas. Só que aqui nós vamos trabalhar com a equação geral da reta e com a equação reduzida da reta, tá? Bom, como eu falei, nós sabemos o que é ponto dentro da geometria analítica. Então, a partir do ponto e a partir de pontos, nós vamos entrar na equação geral da reta. Observe aí esse gráficozinho lindo, né? Nós temos uma reta com uma determinada inclinação, tá? E eu marquei dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A e o ponto B, tá ok? E esse ponto P, veja bem que o ponto A eu discriminei a sua abscissa e a sua ordenada. O ponto B eu discriminei a mesma coisa, a sua abscissa e a sua ordenada, tá? Essas representações XA, XB, YA, YB, vocês já conhecem lá das últimas aulas, das aulas de ponto, sobre o ponto, ok? Bom, nesse ponto P aqui, é um ponto que está solto, ele pode andar para lá e para cá, porque eu não fixei ele com as suas coordenadas. Então, eu vou dizer que esse ponto P, ele tem coordenadas x e y variáveis, tá ok? X e y variáveis, beleza? Bom, eu estou tendo aqui, então, gente, três pontos que são colineares, correto? Ou seja, quando três pontos são colineares, eles estão alinhados. E nós vimos na última aula que quando três pontos estão alinhados, nós temos que esse determinante aí, que é um pouquinho diferente, né? Um determinante formado com a primeira coluna são as coordenadas em x de cada ponto. A segunda coluna são as coordenadas em y de cada ponto também. E a terceira coluna é formada pelos números 1. Quando esse determinante é igual a zero, esses pontos são alinhados, são colineares, tá bom? Só que nesse caso aqui, vale a gente ressaltar que na primeira linha, XA, YA, e na segunda linha, XB, YB, são valores conhecidos, tá? São as coordenadas dos pontos A e B. E o X e o Y que está na terceira linha, aqui na terceira linha, tá? Eles são variáveis, tá? São letras que vão permanecer no nosso estudo, tá bom? A gente vai chegar na equação geral da reta, beleza? Vamos lá, então. Bom, eu tenho uma matriz de ordem 3, correto? E para eu calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, ou seja, uma matriz quadrada de ordem 3, eu preciso repetir as duas primeiras colunas do lado direito.
né? E fazer aquele produto das diagonais. Quando for da direita para a esquerda, eu repito o sinal, né? Olha lá. XA vezes YA vezes 1 está aqui. XA vezes YB, perdão. XA vezes YB vezes 1 está aqui. YA vezes 1 vezes X, YA vezes X. 1 vezes YB vezes Y, YB vezes Y, tá? Agora eu vou fazer do outro lado, né? Olha lá. Para o outro lado, só lembrando, o que nós fazemos? Nós invertemos o sinal do que encontramos. Então, 1 vezes YB vezes X dá menos YB vezes X. X vezes 1 vezes Y vai dar menos XA Y. E por último aqui, ó, YA vezes XB, troca o sinal, YA vezes XB. Bom, esse determinante aqui ele tem que ser igual a zero, então está faltando o quê? Igual a zero. Tá? Bom, temos uma expressão com várias letras, ok? Lembrando que o XA, YA, XB, YB são números conhecidos, vão ser números nos exercícios, e as únicas letras que vão permanecer letras serão X e Y. Fiz uma brincadeira aqui, tá? Eu agrupei quem tem X e coloquei em evidência o X, o Y, e quem não tem X nem Y ficou sozinho. Eu coloquei entre parênteses aqui essa expressão, porque como essas variáveis aqui, elas são números fixos, números conhecidos, isso que está dentro dos parênteses será o quê? Será um número real, tá bom? Assim como YA menos YB, XB menos XA e por aí vai. Lembrando não, deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é uma demonstração até chegar à equação, tá? No efeito de cálculo vai ser muito mais simples, ok? Bom, falei diversas vezes e vou enfatizar. Como XA, XB, YA, YB são números reais, valores fixos, podemos escrever o quê? Eu vou representar essa diferença, essas expressões que estão dentro dos parênteses, que são resultados de números, eu vou representar como se fosse um número. Então, esse daqui eu vou chamar de A, esse daqui eu vou chamar de B, e esse grandão aqui eu vou chamar de C. Quando eu substituir essas letras, essa equação enorme aqui, ela vai ficar muito mais simples. Vai ficar A vezes X, ó. Esse cara vezes X é o A vezes X, mais B vezes Y mais C. Essa daqui, AX mais BY mais C igual a zero, é a nossa equação geral da reta, onde A, B e C serão números reais obtidos deste determinante aqui. Lembrando que esse determinante ele vai ter o quê? Ele vai ter vão ter números, vão ter as coordenadas dos pontos. Lembrando que a única letra que vai permanecer será o X e Y. Só mais uma coisa. X e Y são coordenadas do ponto P. E pelo motivo dele não ter um valor fixo nas suas coordenadas, ou seja, valores fixos para X e valor fixo para X e para Y, a gente chama ele de ponto genérico, porque é ele que vai nos dar um caminho para encontrarmos a equação geral da reta. Se esse ponto tivesse suas coordenadas, eu escolhesse um terceiro ponto com coordenadas, eu simplesmente estaria fazendo a verificação, né, se os três pontos estão alinhados, e não ia cair numa equação, ia cair num determinante mais simples que vocês já viram na última videoaula. Bom, vamos ao exemplo, né, para vocês não se perderem mais, para quem estiver perdido. Obter a equação geral da reta R que passa pelos pontos A e B. Bom, o que a gente faz? A gente coloca a matriz, né, menos 3, menos 1, 1, segunda linha, 2, 3, 1, e na última linha eu coloco x, y e 1. Fecho o determinante, repete as duas primeiras colunas. Vocês vão ver, gente, como é simples. Aquela demonstração lá, ela assusta um pouquinho, mas é uma maneira de eu falar para vocês que há um número, quer dizer,
que há números envolvidos nisso daí. Bom, vamos fazer o nosso determinante. Isso aqui é igual a zero, né? Lembrando que ela tem que ser igual a zero, porque os dois pontos junto com o terceiro genérico tem que estar alinhado. Então, eu vou ter aqui menos 9, aqui menos x, não é? E aqui mais 2y. Agora eu vou fazer para o outro lado. Esse produto aqui vai dar menos 2. Trocando de sinal, mais 2. Esse produto aqui vai dar menos 3. Y, né? Trocando sinal, mais 3y. E esse produto aqui vai dar 3x positivo, trocando sinal, menos 3x. Isso tudo, lembrando, é igual a zero, correto? Beleza, o que nós vamos fazer agora? Arrumar quem é semelhante a quem. Então, menos 3x menos x, menos 4x. 3y mais 2y, mais 5y. 2 menos 9, menos 7, igual a zero. Olha lá, olha que simples, nós encontramos a equação geral da reta. Lembrando aqui, ó, a equação geral da reta não tinha o formato, vou escrever aqui em cima, ax mais by mais c igual a zero. Então, o a nessa equação aqui é o menos 4. O b nessa equação aqui é o 5. E o c nessa equação é o menos 7. Só isso. Tá vendo como é simples? Isso aqui assusta? Assusta. Mas, se vocês forem ver, eu usei o mesmo procedimento, só que aqui usando letras e aqui usando os números. Ok? Tá aí a nossa equação da reta. Se você quiser colocar o menos 4x positivo, para começar com positivo, você pode. Basta multiplicar toda a equação por menos 1. E é equivalente a essa. Então, ficaria 4x menos 5y mais 7 igual a zero. Não tem problema nenhum. Ok? Bom, agora nós vamos, como eu falei, né, que nós vamos trabalhar com a equação reduzida, né? Eu disse para vocês que nós teríamos duas equações, né? A equação geral e agora a equação reduzida, tá? Nós vamos partir o nosso estudo da equação geral, né? A equação geral é aquela ax mais by mais c igual a zero. O que nós vamos fazer com ela? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos isolar a variável y no lado esquerdo da igualdade. O que isso significa, gente? É como você resolve uma equação do primeiro grau? Isola o x de um lado e vai passando para o outro lado o que é número. Ou o que não nos interessa que fique junto do x. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Só que eu vou fazer isso com o y. Eu vou isolar o y do lado esquerdo. Então, quem não era y foi para o lado direito. Então, o ax foi para o lado direito. Aqui, ó. Ax está aqui, veio para cá. O c também trocou de sinal, não é? E agora, o que eu faço? Divido por b. Então, vai ficar todo mundo lá do outro lado dividido por b. Menos a sobre bx, menos c sobre b. Essa é a equação reduzida? Ainda não. Ainda não. O que nós vamos fazer? A equação reduzida é mais reduzida do que isso. Eu vou chamar de m o coeficiente do x, ou seja, esse menos a sobre b eu vou chamar de m. E esse cara que está sozinho, sem letra nenhuma, sem letra que eu digo xy, tá? É o n. Então, chamando menos a sobre b de m e menos c sobre b de n, olha o que eu tenho. Eu tenho uma equação simples, bem enxuta, bem resumidinha, né? Bem reduzida também. Y igual a m vezes x mais n. Essa é a nossa equação reduzida da reta. Vamos para o exemplo? Olha lá. Determine a equação reduzida que passa pelos pontos a menos 3, 2 e b, 5 menos 4. Nesse caso, você poderia muito bem estar trabalhando com o quê? Com a matriz, com determinante, porque você tem dois pontos. Mas o problema, inclusive, a partir da reduzida, a partir da equação geral, você fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui nessa tela para encontrar a equação reduzida. Mas não vou fazer assim. Eu vou fazer de outra maneira. Uma maneira mais fácil ainda, que é uma maneira, é um método, inclusive, que nós fazemos lá no primeiro ano do ensino médio,
com as funções afins, porque a gente tem similaridade com a equação da reta com as funções afins, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, vai pegar a nossa equaçãozinha que nós acabamos de conhecer, mx mais n, tá? E nós vamos aplicar nessa expressão cada ponto, né? Então, eu vou pegar o menos 3 e 2. E como é que eu vou fazer isso? Bom, qual o valor de y nesse ponto A? A é 2. Qual o valor de x? A é menos 3. Então, menos 3m mais n. Vou pegar agora o B. 5 e menos 4. Vou aplicar na equação lá. Qual o valor de y? Menos 4. Qual o valor de x? 5. M mais N. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um sistema de equações. Olha que legal. Um sistema de equações. Eu vou resolver esse sistema de equações como? Eu vou subtrair uma da outra. Bom, por que eu vou subtrair uma da outra? Porque no que eu subtraio n menos n, eu encontro 0, n, e fico só com m. Então, vamos lá. 2 menos 4, 6. Menos 3, menos 3m menos 5, igual a menos 8m. Né? Bom, multiplicando essa equação por menos 1 para eu acabar com esse sinal ali, olha o que eu tenho. Eu vou ter 8m igual a menos 6. Bom, desenvolvendo essa equação, eu tenho menos 6 sobre 8. Quando eu for simplificar por 2, eu vou encontrar menos 3 sobre 4. Tá? E agora, o que eu faço? Bom, em qualquer sistema de equações, eu preciso somente substituir esse m em qualquer uma das equações. Eu vou substituir na primeira, então vai ficar 2 igual a menos 3 vezes menos 3, vou colocar um parênteses aqui para não ficar sinal junto de sinal, sobre 4 mais n. Desenvolvendo essa equação, eu vou ter menos 3 vezes menos 3 é 9, embaixo fica 4. O n, portanto, vai ficar 9 sobre 4, perdão, menos 9 sobre 4 mais 2. O n vai ficar menos 9 mais 8 sobre 4. Né? E aí vai ter n igual a menos 1 quarto. Acabou. Só isso. Bom, só isso em termos, né? Falta agora eu terminar a escrever a minha equação, né? Eu tenho o valor de m, eu tenho o valor de n, então eu escrevo lá, ó, y igual ao m de Maria, menos 3 quartos x, mais o n. O n é negativo, então eu vou deixar o negativo aqui. Menos 1 quarto. Aqui está a nossa equação reduzida da reta, sem eu precisar ter calculado a equação geral da reta. Eu pude fazer direto. Tá? Acabou? Não, não acabou. Porque eu vou mostrar para vocês agora o que significa esse m e esse n. Porque o a, b e c da equação geral da reta, vocês sabem que são números que vocês encontram com o determinante da matriz que nós conhecemos. Aqui, beleza, a gente até encontra, mas eu não falei para vocês o que é. Então, quem é mn na equação? Na verdade, quem são mn na equação reduzida da reta? O m, gente, a gente chama de coeficiente angular da reta. Por quê? Bom, esse porquê a gente faz um outro vídeo explicando com mais atenção. Mas eu vou mostrar para vocês como ele aparece em cálculos, ok? Vamos chamar de alfa o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Olha lá, eu vou voltar lá atrás, rapidinho, na nossa... Aqui, ó. O nosso ângulo é esse ângulo aqui. É esse ângulo de inclinação. Prolonga para cá, prolonga para cá. É esse ângulo de inclinação. Tá? Esse aqui é o tal do ângulo alfa que eu falei. Então, voltando para lá... O m vai ser a tangente desse ângulo. Simples assim. Tá? E o n de nariz é o coeficiente linear. Então, m é o coeficiente angular, tem a ver com a inclinação da reta, é o ângulo formado entre... Quer dizer, é a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x. E n é o coeficiente linear da reta. Na equação que nós já conhecemos, que é a equação reduzida, se a gente fizer x igual a 0...
o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar 0 e o y vai ficar igual a n. Ou seja, o ponto x igual a 0 e y igual a n é o ponto em que a reta corta o eixo das ordenadas, que corta o eixo y, que corta o eixo vertical. Tá? E ele sempre vai cortar o eixo vertical, sempre mesmo, porque ou ele vai estar inclinado ou ele vai estar na horizontal. Tá? Eu acho que eu falei agora há pouco que o eixo x, que o eixo y é o eixo horizontal. Se eu falei eixo horizontal, eu errei. Eu peço desculpa, tá? É eixo vertical, tá ok? Então, retomando. A reta sempre vai atravessar, cortar o eixo y, sempre. Porque ou ela estará inclinada ou ela estará na horizontal. E aí, evidentemente, ela estando na horizontal, ela vai ter que atravessar o eixo x, o eixo y, que é o eixo vertical. Tá ok? Estando em paralelo ali com o eixo x. Beleza? Bom, vamos ao nosso último exemplo da aula de hoje. Determine, agora eu vou utilizar a informação do ângulo. Eu acabei de falar do ângulo, então nós vamos usar o ângulo para poder determinar a equação reduzida da reta. Determine a equação reduzida da reta que forma 45 graus com o eixo x e que passa pelo ponto M. Primeiro, gente, vamos trabalhar com esse 45x? O que eu acabei de falar? Eu acabei de falar que o coeficiente angular M é igual à tangente do ângulo formado entre o eixo x e a reta. Então, é o ângulo de 45 graus. Mas quanto é o ângulo de 45 graus? É 1. Isso aí a gente viu lá no primeiro ano, tá? E se você tem dúvida nisso, com relação a ângulos e tudo mais, vem aqui no meu canal. No meu canal tem uma sequência de vídeos de trigonometria com os ângulos notáveis. Dá um pulo lá depois se você tiver um tempinho, porque isso vai ser muito útil para os exercícios dessa aula. Beleza? Vamos lá, então. Bom, já encontrei o M. Olha que maneiro. Encontrando o M, vamos pegar nossa equação? Vamos lá. Nossa equação é y igual a m vezes x mais n. Né? O que eu vou fazer com essa equação aqui, gente? Eu vou substituir tudo que eu sei. Olha, eu sei isso e eu sei isso. Então, olha que coisa. Quem é o y aqui? O y é 5. Então, eu vou colocar 5 aqui. Quem é o m? O m é 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. Quem é o x? O x está aqui, ó, 3. E o n é quem eu quero descobrir. Olha que maneiro. Então, eu tenho que 5 é igual a 3 mais n. N, portanto, é 5 menos 3. E o n é igual a 2. Caramba, eu tenho o n igual a 2 e o m igual a 1. Disso tudo, eu vou tirar que... Vou até trocar de cor. Que o y é igual a x, porque se é mx, o m igual a 1, 1 vezes x, x, acabou. Mais n, que é 2. E aqui a gente tem a equação reduzida da reta, que é muito semelhante não, que é o gráfico da função afim, que na verdade que é a lei de formação do gráfico de uma função afim. Né? Quando a gente trabalha na função afim no primeiro ano, a gente não trabalha com a equação geral da reta, a gente trabalha com a equação reduzida da reta. Ok? Bom, por aqui eu encerro a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Aos alunos do Heitor Lira vão ter exercício na plataforma. E se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui. Não deixe de se inscrever no meu canal caso você não estiver inscrito ainda. E para você aí que ainda não me seguiu no Instagram, @pedro.matemática. Um beijo na testa de vocês e até a próxima.